irmãos aí estão em pé, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16 e versículo de número 16. Glória a Deus. Aleluias. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando nessa noite a poderosa palavra do Senhor. Agradecer também ao pastor Cipriano. Deus abençoe. Também a missionária Raquel. Deus abençoe. Aleluias. Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e versículo 16. Amém? Aqui compartilhando a palavra com os irmãos. Glória a Deus. No meio de tantos pregadores, eu sou o menor da casa. Aleluia. Mas eu tenho certeza que Deus ele tem uma poderosa palavra para falar no coração de cada um de nós. Amém? Deixa a nossa sonoplastia ajeitar aqui. Amém? Está pronto aí? Glória a Deus. Atos do Apóstolo, capítulo de número 16, versículo de número 16. Uma palavra bastante conhecida dos irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E ela fez isso por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nós não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhe dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou aos pés no tronco. 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas do cárcere, tirou a espada e quis matar-se, e cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar glorificando, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Que palavra que nós acabamos de ler nessa noite. Nós estamos aqui reunidos com toda a liberdade de adorar, de exaltar o nome do Senhor nesta noite. Você, meu irmão, você, minha irmã, tem toda a liberdade de glorificar, de exaltar, de dizer que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus cura. Sinta na casa do Pai. Aqui você está na casa de Deus, aleluia. E você, Deus tem você como um filho. Então sinta-se à vontade. Se você quiser glorificar, se você quiser adorar, adore, exalte,
louve o nome do Senhor Jesus. O anjo já está passando aí, levando a tua bênção. E se você não ficar percebido, você vai perder. Ele vai passar e você não vai perceber. Receba a sua vitória hoje, no nome do Senhor Jesus. Aleluia! O apóstolo Paulo, juntamente com os seus discípulos ali, com os seus companheiros, assim que Paulo ele recebe a conversão, assim que Paulo ele começa a fazer o seu trabalho missionário, Paulo ele começa a viajar de cidade em cidade pregando a palavra do Senhor. O intuito de Paulo era ganhar almas. Paulo foi levantado como um apóstolo no meio ali daqueles outros apóstolos do Senhor Jesus, dos seus discípulos, mas Paulo ele foi escolhido por Deus para levar ali a palavra para os gentios, para aqueles que não tinham oportunidade de conhecer Jesus. E Paulo ele começou ali a viajar de cidade em cidade, com o intuito de proclamar o Evangelho, de mostrar e de falar as coisas e de apresentar as coisas que Jesus ele fez. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque alguém falou de Jesus para mim, e é porque alguém falou de Jesus para você. Se nós não tivéssemos o conhecimento de Jesus, se nós não ouvíssemos alguém falar de Jesus, nós não estaríamos aqui nessa noite. Mas alguém falou algo para nós. Alguém falou alguma palavra que tocou nossos corações. E eu posso te dizer que é verdade. Tudo aquilo que falaram de Jesus é verdade. Ele salva, Ele cura, Ele transforma a vida, Ele abre prisões. Aleluias, Ele muda a vida. Amém? Muda nossas vidas. E Paulo, com o intuito de pregar o Evangelho, de falar, ele juntamente ali com seus companheiros, e ele estava com Silas, e provavelmente mais alguns ali, porque a narrativa, nós vemos que o livro de Atos é uma narrativa, é acontecimentos que foram narrados e escritos, para deixar para nós como é difícil e penoso o trabalho de Deus. Nós que somos evangélicos, quanto mais nós chegamos mais perto de Deus, mais fica difícil, mais fica complicado. Quanto mais nós queremos fazer a obra do Senhor Jesus, mais afrouxa, mais aperta. E Paulo ali com o intuito de pregar a palavra do Senhor, quando ele chega nessa cidade aqui, nós vemos que ele acha ali uma mulher chamada Lídia, e ela recebe muito bem na sua casa ali. E ele começa ali, no versículo 13, nós vemos que ela começa ali, a fazer culto ali na sua casa. Chama eles, os discípulos, e fala: Paulo, eu abro a minha casa para você vir orar, para você vir ali fazer o seu trabalho evangélico. E essa mulher, ela começa a receber a Paulo ali naquela cidade. E nós percebemos que Paulo, todos os dias, ele ia naquela casa de Lídia para orar, para falar do amor de Deus, e as pessoas se juntavam ali, e Paulo contava, pregava as maravilhas que Jesus tinha feito. E no capítulo 16 nós vemos que chegou um dia que Paulo, quando ele estava indo orar, saiu uma mulher ao encontro, ou seja, ela foi ao encontro deles, e ela tinha um espírito de adivinhação. O que é um espírito de adivinhação? Um espírito maligno, onde aquela mulher ela tinha o dom de adivinhação, o dom que ela adivinhava, o dom que ela, através do espírito de adivinhação, ela dava lucro para alguns senhores daquela cidade, e eles tinham total depósito nela, e ganhava dinheiro por causa daquele espírito, daquele dom que aquela mulher ela tinha. Então as pessoas procuravam aquela mulher, então as pessoas iam atrás daquela jovem para saber de várias coisas, e aquela mulher adivinhava, aquela mulher falava, aquela mulher, ela na verdade enganava aquelas pessoas. É muito difícil, irmãos, porque muitos hoje em dia são enganados por esse mesmo espíritos de adivinhações. Pessoas que a gente vê casos de pessoas que morrem e depois pessoas falam: fulano morreu e depois voltou para falar comigo, ou mandou uma carta comigo.
para falar comigo, falou que está bem. E nós, quando nós lemos a palavra do Senhor, irmãos, nós sabemos que aqueles que estão mortos, que aqueles que morreram, de maneira alguma se comunicam com os vivos. Nós vemos pela palavra que Jesus falou do rico e do Lázaro, né? Que eles morreram, e o rico, ele queria voltar para falar para os seus parentes, para os seus amigos, como era horrível o lugar que ele estava. Ele pede para Deus: deixa eu voltar para falar com meus parentes, para eles se converterem, para que eles não cheguem aqui onde eu estou. E Deus fala: não, você não pode se comunicar com eles. Então, muitas pessoas são iludidas com isso. Muitas pessoas acabam sendo iludidas e vai nessa ilusão de que uma pessoa pode adivinhar o seu futuro, pode ajudar a fazer essas ações, e acaba se prendendo em um vínculo de espiritual muito grande, maligno, onde que naquele momento ali te dá um conforto, naquele momento parece que está tudo bem, mas quando chega lá na frente começa tudo a desmoronar, né? E nós vemos que essa mulher não foi somente um dia, ou não foi somente 2 dias, há vários dias ela estava ali falando com Paulo e com seus companheiros, e ela clamava, apontava para Paulo e falava para eles: olha, esses aí são homens de Deus, olha, esses aí são homens que anunciam a salvação, olha, esses aí são homens que anunciam o caminho de Deus Altíssimo. Aquela mulher estava falando mal de Paulo? Não. Aquela mulher estava criticando Paulo? Não. Mas o Espírito Santo de Deus, manifestado na vida de Paulo, ele deu ali, na hora, ele deu ali a revelação para Paulo, e Paulo viu que aquilo não era de Deus, né? E aqui eu começo, né, a falar com os irmãos, para que nós possamos tomar cuidado, para que nós possamos ter esse discernimento que Paulo teve. De muitas das vezes nós achamos que é de Deus e não é de Deus. Paulo muito bem podia falar assim: olha, essa mulher, ela falou coisas boas de mim. Mas Paulo, com discernimento, ele olhou para ela, e o Espírito Santo, ele perturbou a Paulo, ou seja, Paulo ficou incomodado. Irmãos, se alguém falar com você da parte de Deus, e você se sentir em paz, e você se sentir alegre, e você se sentir aliviado, aleluia, saiba que foi Deus que falou com você. Agora, quando uma pessoa chega para você e você começa a se sentir mal, ou você vai procurar alguém para falar com Deus, você sai pior. Eu fui na casa do irmão e saí pior ainda, o irmão quase, né? Nossa, o que aconteceu? Não era de Deus, irmãos. Não era de Deus. Porque quando Deus ele fala conosco, nós temos que ter o discernimento que é Deus que está falando conosco. Aleluia! Quando é Deus que está, nós podemos ver Jesus. Quando Jesus estava falando ali com a multidão, quando Jesus falava com alguém, ele trazia a solução. Aleluia. Irmãos, Deus ele traz a solução. Deus ele traz a saída. Aleluia. Glória a Deus. Deus ele mostra o caminho. Deus ele não somente critica. Jesus ele não somente criticava. Uma vez os homens pegaram uma mulher e jogaram ali nos pés de Jesus. Falou: Jesus, ela foi pega em ato de adultério. Vamos, a lei manda que mata. Jesus poderia muito bem criticar, julgar, apedrejar, mas que Jesus falou? Jesus ele abaixa, escreve ali na areia, e nós podemos ver que Deus fala: aquele que tiver pecado, que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E nós vemos que todos ali se recuaram. E segundo os historiadores dizem que quando Jesus ele se agacha ali na areia e começa a escrever algo na areia, ele começa a escrever os pecados de cada um que estava acusando aquela mulher. Ele mostra ali na areia que ele estava escrevendo o pecado de cada um. Então Jesus, ele não te acusa. Quem acusa você é o diabo. Quem que te detona é o adversário. Jesus ele te mostra o caminho. Jesus ele te mostra a paz. Aleluia. Quando a gente passa lá no domingo à tarde com o pastor Cipriano, o celular dele não para. Pastor, ora para mim.
pastor, está aconteceu isso, ora para mim. Aí ele vai lá no quarto, ele ora. Daqui a pouco a pessoa manda mensagem: pastor, eu recebi a bênção, obrigado pela oração. Pastor, glória a Deus, eu recebi a cura. Pastor, agora nós vemos lugares que a pessoa vai procurar a palavra do Senhor e o camarada fala: sim, peraí, nós temos uma campanha aqui, se você pagar tanto, né, Deus vai te abençoar. Ou não, você está passando por isso, é por causa disso, aí você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que pagar tanto, deposita tanto. Não, irmãos, aleluia. Deus, ele tem bênção para todos nós, aleluia. Deus, ele tem providência para todos nós. Não podemos ser iludidos. Deus, ele não ilude ninguém. Jesus, ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E quem aqui está passando por aflição? Levanta a mão. Você, eu tenho certeza que todos nós estamos passando por aflições. Jesus, ele foi claro, mas ele não parou para ele, disse: mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, e no nome do Senhor Jesus nós também vamos vencer. Glória a Deus, aleluia. Então Paulo, com esse discernimento, irmãos, quando alguém começa a falar muito, quando alguém começa, a você ficar incomodado, você ficar perturbado com aquela pessoa, sabe que não é de Deus, não é de Deus. Mas essa pessoa chega perto de mim, eu fico meio perturbado. Essa pessoa chega perto de mim e eu faço mal. Repreende no nome do Senhor Jesus. E quando aquela mulher se aproximou deles, Paulo, ele ora para aquela mulher e disse: em nome de Jesus Cristo, te mando que todo espírito maligno que saia, em nome do Senhor Jesus. E na mesma hora o espírito saiu. Deus, ele te deu autoridade. Se você ora, se você lê a Bíblia, se você não fala palavrão, se você não vê porcariada em televisão, em celular, se você não fuma, não bebe, Deus, ele te dá autoridade. Aleluia. Deus, ele te dá autoridade. Aleluia. Como quem tem que ter autoridade com Deus? Lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Eu estava lendo uma entrevista agora eu esqueci o nome do pastor. Ele falou assim: irmãos, não leia a Bíblia, estude a Bíblia. Ler, a gente lê o livro, qualquer livro a gente vê e lê. Agora nós temos que estudar a Bíblia. Nós temos que ver o que Deus está falando conosco. Aleluia. Então quando nós temos intimidade com Deus, Deus, ele dá autoridade. Ele dá autoridade para mim, ele dá autoridade para você. A minha menina, meu menino falando hoje de tarde, falou: papai, esses dias na igreja lá, um homem se manifestou, o demônio, Aí o demônio se manifestou lá, caindo lá, pai. Aí ele foi perto do meu avô, e o meu avô repreendeu e ele saiu, O meu filho tem 5 anos de idade, Ele falou para mim. Então olha só, se algo acontecer perto de você, se um espírito se manifestar perto de você, você vai correr? Você vai fugir? Você vai ligar para o pastor: pastor, vem aqui na minha casa. Quando eu dirigia a congregação lá em Jaú de Cabal, do Parque das Araras, era 1h da madrugada, o telefone tocou. Pastor, era uma menina, jovem, filha de uma irmã. Pastor, pelo amor de Deus, vem aqui em casa correndo. Pronto. O marido está batendo na esposa, porque ele não é crente, ela vai para a igreja, ele está batendo. Por favor, ajuda. Peguei, acordei, coloquei as crianças no carro e fomos para casa dessa irmã. Ainda bem que era perto de casa. Chegamos lá, acabei de chegar, a menina não falou nada para mim, eu entrei. Aí quando eu entrei no quarto, o marido dela, ele era fortão. Ele era bem fortão mesmo, ele estava em cima, ela estava deitada na cama assim, ele em cima dela, segurando 2 braços dela, suando, tendo condenado. Minha mãe falou: minha mãe está aí endemoniada, manifestada. Já pegou faca, falou que ia se matar. Aí quando eu entrei no quarto assim, aí ela virou a cabeça já e falou: ele chegou, agora eu tenho que ir embora. Falei: desse jeito, deu aquela risada, Deu aquela risada e falou: você chegou, agora eu vou ter que ir embora. Eu falei: você vai mesmo, em nome do Senhor Jesus, saia. E aí a gente começou a orar e saiu. Nós temos que ter autoridade. Aleluia. Numa hora dessa, a menina podia muito bem ter falado: pastor, minha mãe está endemoniada. Ela não falou nada. Se eu não tivesse autoridade
chegar lá e ia sair correndo. Vamos chamar o SAMU, vamos ligar para a polícia. Espera aí que eu vou ligar para o pastor presidente para vir aqui. Eu vou ligar para o outro pastor. Não, nós temos que ter autoridade, porque nós não sabemos que situações que nós vamos enfrentar no dia a dia. E Paulo ele expulsa aquele demônio. Mas Paulo expulsou o demônio, Paulo foi orar, Paulo foi pregar a palavra do Senhor. Mas aquela mulher, aquela jovem, ela dava lucro a alguns senhores. E eles, sabendo de que eles não iam mais ter aquele lucro, por causa daquela adivinhação, por causa do trabalho que aquela moça fazia, eles se revoltaram. Paulo estava em outra cidade, Paulo era forasteiro, né? Junto com os seus companheiros. E ali chegaram aos magistrados, aos chefes daquela cidade, aos ouvidos dele, e eles pegaram Paulo e Silas, levaram à praça da cidade, e aqui nos diz que o que eles fizeram? Apresentaram ali uma acusação. Falaram: esses homens veio, perturbaram, falaram coisa aqui, querem impor uma doutrina, um costume que nós não temos, né? E eles incentivaram a multidão, né, ali a acusar a Paulo, a Silas. Então eles pegaram Paulo, pegaram Silas e açoitaram, bateram e foram lançados na prisão. E ainda a ordem foi dada a um carcereiro que amarrassem os pés dele, amarrassem eles a um tronco para que eles não fugissem, para que eles pudessem ficar ali e não fugissem daquele lugar. Olha só, é bom falar de Deus, é bom, é ótimo, mas é difícil. Aleluia. Muitas vezes nós vamos ser açoitados, muitas vezes nós vamos ser chicoteados. Imagine só, irmãos, Paulo estava fazendo a vontade de Deus. Paulo estava fazendo aquilo que Deus havia falado com ele. Era a missão de Paulo. Paulo estava fazendo bem para aquelas pessoas. Paulo estava pregando o Evangelho de Deus. Mas o inimigo, toda vez que nós falamos do Senhor Jesus, toda vez que nós chegamos perto do Senhor, o inimigo ele se levanta. O inimigo ele começa a armar coisas para tentar nos derrubar. Imagine só agora Paulo cheio de feridas, cheio de açoites. Silas, imagine só falando, já pensou falando para o seu companheiro: e aí, companheiro, o que nós somos arrumar? Nós podíamos muito bem ficar quietinho lá na nossa cidade, lá com nossos irmãos. Olha só, agora nós estamos aqui presos, nós estamos aqui açoitados, e amanhã certamente vão arrancar nossa cabeça. Mas a Bíblia não nos diz que Paulo e Silas teve esse diálogo. Mas a Bíblia não nos diz que Paulo e Silas murmurou. Mas a Bíblia não nos diz que Paulo e Silas questionou a Deus. Tem um hino que nós gostamos, que eu gosto muito, não sei se os irmãos conhecem, que é questiona ou adora. Quem já ouviu esse hino? Quando algo acontece em nossa vida, irmãos, nós temos duas opções: ou nós questionamos a Deus, por quê? Para quê? Ou nós adoramos a Ele. Aleluia. E aqui nós observamos que Paulo e Silas, eles começam a adorar a Deus. E no versículo número 25 diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles estavam orando e cantando o hino ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Agora imagine só você, açoitado, chicoteado, ferido, ou às vezes alguém te deixou lá embaixo, alguém te abandonou, alguém te deixou lá no chão. Às vezes você depositou toda a confiança naquela pessoa, e aquela pessoa vai e te abandona, e aquela pessoa vai e te deixa lá no chão. Às vezes você colocou toda a sua confiança, às vezes você depositou toda a tua confiança em algo, ou em alguém, ou algum trabalho, e de repente você perde tudo. Paulo e Silas estavam lá, mas eles não murmuraram. Aleluia. Não questionam, não
murmure, aleluias. Não reclame, aleluias. O que Deus tem para você é grande, aleluias. Paulo e Silas, imagine só, irmãos, Paulo e Silas lá conversando. Silas, agora é o nosso fim mesmo. Já fomos açoitados, fomos xingados. Você quer saber de uma coisa? Vamos orar, vamos cantar, né? Vamos cantar, vamos orar a Deus, aleluia, vamos adorar o Senhor. E perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles começam a louvar e adorar o nome do Senhor Jesus, aleluia. Eu não sei que hino que eles estavam louvando o nome do Senhor Jesus naquela noite. Eu não sei que hino que eles louvavam. Eu não sei que hino que eles estavam cantando. Eu não sei qual que era a oração que eles estavam orando. Mas eles estavam crendo. Estavam feridos, machucados. Mas a sua fé, aleluia, estava no nome do Senhor Jesus. Aleluia. A sua confiança, apesar de tudo, estava depositada no nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eles tinham confiança. Paulo, ele tinha convicção. Se ele morresse ali naquela noite, aleluia, se eles morressem no amanhecer, eles iriam estar com o Senhor Jesus, aleluia. Então eles começam a adorar, eles começam a cantar. Irmãos, adore o nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem orado na sua casa? Você tem cantado hinos de louvor na tua casa? Aleluia. Você tem lido a palavra do Senhor na tua casa? Aleluia. Não é só quando está tudo bem. Não é só quando está tudo, feliz, alegre, dinheiro no bolso. Aleluia. Aí muitas vezes quando está tudo bem, nós esquecemos, nós se afastamos de Deus. Agora, quando a coisa aperta, irmãos, meu Deus, muitas vezes Deus dá uma apertadinha, irmãos, né? Quem aqui já viu aquele moedor de cana já? Quem já viu moer de cana? Aqui levanta a mão. Creio que muitos irmãos já viram já. Às vezes, irmão, Deus pega a gente e fala, vou dar uma moída nesse camarada aí, né? Vou dar uma moída nele aí. Pega que nem a cana, pega a cana, passa uma vez, lá na calanca, como que chama? Engenhoca, passa uma vez, aí sai um caldinho, aí vai, passa mais uma vez. Quantas vezes passa naquele moinho, pastor? Quantas vezes? Eu já vi o rapaz passar 4 vezes, irmãos. 4 vezes. Ele estraçalhou a cama. Agora imagine Deus passando você naquela engenhoca lá, hein? Passa uma vez, aí você não canta, não adora. Eu vou passar mais uma vez. Vamos ver se ele vai cantar e adorar. Aí ele passa mais uma vez, aí você murmura. Aí está murmurando, crente? Espera aí então, vou passar mais uma vez então. Cada vez que passa vai sair um caldinho, não vai? Aquele caldinho lá é o choro do crente. Aleluia. Eu vou passar mais um pouquinho. Aí o crente começa a afrouxar. Eu acho que eu vou procurar uma igreja. Mas está feio. Acho que eu vou lá no pastor Cipriano. Não é assim, pastor? Apertou agora, hein? Tem irmãos, tem. Eu dirigi a igreja, eu sei como que é, irmãos, né? Nós observamos, né? Começa a dar uma melhoradinha, corre da igreja, não vem mais. Aí começa, né? Deus passa uma vez, Deus passa 2, Deus passa a terceira vez. Quando Deus passa a 4ª vez, no momento que está o pai, eu vou ligar para o pastor Cipriano, pastor, me ajuda, meu Deus do céu. Aí é Deus tratando, aleluia. Aí é hora de você orar. É hora de você clamar o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Já estou encerrando. Fique de pé, irmãos. E Paulo começa a cantar. E Paulo e Silas começam a louvar o nome do Senhor Jesus. Eu não sei que hino que ele estava louvando naquela noite. Mas de repente, aleluias, no versículo de número 26, veio a resposta de Deus. Aleluia. Deus, ele tem resposta para a sua vida. Glória a Deus. No capítulo 26 diz que de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo as portas se abriram e foram soltas as prisões de todos. Aleluia! Glória a Deus!
Aleluias, nessa noite, Deus ele vai fazer um terremoto aqui nesta noite. Aleluias. Mas para isso você precisa abrir a sua boca. Mas para isso você precisa glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Você precisa adorar, você precisa cantar o nome do Senhor Jesus nessa noite. Aleluias. Enquanto ele estava cantando, enquanto ele estava louvando, de repente veio um grande terremoto. Ah, pastor, mas eu não sei o que é terremoto. Quem aqui já passou por um terremoto? Que pega, irmãos, que aqui no Brasil não tem terremoto. Não tem terremoto. Se nós soubéssemos que é um terremoto, quando nós líamos essa palavra, nós ia chorar. Terremoto, irmãos, eles mexem com tudo. Imagina só uma coisa que chacode tudo, que você não sabe de onde está vindo, tira tudo do lugar. Terremoto significa tirar tudo do lugar, mover. Aleluia. Nessa noite, Deus ele vai mover as coisas na sua vida. Deus vai mover as coisas na sua história. Eu profetizo. Deus vai tirar tudo do lugar e vai colocar tudo em ordem, no nome do Senhor Jesus. Porque um terremoto vai acontecer na sua vida quando você adorar, louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Quanto crê nisso? Quantos crê nisso? E vai ser de repente. Aleluias. A nossa irmã aqui vai estar louvando o nome do Senhor Jesus. E você vai cantar juntamente com ela. E você vai confiar em Deus. Aleluia. Porque enquanto ela louva, enquanto ela canta, um terremoto de Deus vai acontecer na sua vida. E aquilo que está te prendendo nessa noite. Às vezes você quer fazer algo para Deus, mas você não consegue. Eu não consigo, pastor. Eu não consigo. Né? Eu quero orar de madrugada, 3 horas da manhã, mas eu não consigo. Quando eu vejo, já passou. Eu acordo, não consigo levantar. Às vezes você quer se libertar de algo, mas eu não consigo. Às vezes você está preso num vício em algo, pastor, mas eu não consigo. As cadeias vão cair, as portas vão abrir. Aleluia. Você vai ser liberto no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. Creia. Aleluia. Acredite, confie. Aleluia. Porque Deus ele vai fazer o impossível na sua vida. Aleluia. São 4 minutos de hino. Glória a Deus.